alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza aos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical no início da semana, para que os irmãos possam melhor estudar a lição da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, os textos de apoio que nós postamos no site do portal Escola Dominical. Tirem as suas dúvidas durante a semana na sala dos professores, que está ali acessível a todos os usuários do portal Escola Dominical. Não há necessidade de um cadastramento. E no último dia antes da aula, no sábado, às 19 horas, hora de Brasília, assista a aula ao vivo, que nós colocamos aí num artigo especial no sábado, no site Portal Escola Dominical, e numa interatividade que é comum à Escola Bíblica Dominical, tire as suas últimas dúvidas, a fim de que você possa dar uma boa aula, ou ter uma boa aula no domingo de manhã ou à tarde, conforme o horário da Escola Bíblica Dominical da sua igreja local. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza. Nesse segundo trimestre de 2014, estamos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E hoje estamos entrando no segundo bloco do nosso trimestre. Nós já estudamos os dons espirituais e agora nós vamos estudar os dons ministeriais. A partir da lição de hoje, a lição de número 6, que tem como título o Ministério de Apóstolo, nós temos o estudo agora dos dons ministeriais. Na introdução ao trimestre, nós falamos a respeito dos dons espirituais e dos dons ministeriais no sentido geral, no sentido amplo. E hoje, então, iremos rapidamente falar um pouco sobre esses dons ministeriais antes de entrarmos diretamente no estudo do dom ministerial de apóstolo, que é o tema propriamente dito da nossa lição de hoje. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo nos fala a respeito dos dons ministeriais, que são 5 dons. Assim diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Paulo está falando aqui no capítulo 4, a respeito da Epístola aos Efésios, a respeito da unidade da igreja. Paulo faz questão de mostrar que a igreja é um só corpo, um só espírito, possui uma só esperança da sua vocação, tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então nós vemos aqui que Paulo está mostrando que a igreja é uma unidade. É uma unidade que é diversos nos seus membros, mas monta um corpo só.
E é falando da unidade que Paulo vai nos falar a respeito dos dons ministeriais. Então, como foi dito até na abordagem do trimestre pelo professor Fábio Segantin, o papel dos dons ministeriais, assim como dos dons espirituais, é promover a unidade da igreja. Através da diversidade, através das diferentes funções, nós temos a formação da unidade da igreja. E os dons ministeriais, eles têm este papel, a promoção da unidade. Paulo, ele deixa bem claro aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, o propósito dos dons ministeriais é fazer com que a igreja ordenadamente chegue à condição de povo de Deus, de corpo de Cristo. Mantenha a sua unidade. Então, os dons ministeriais, eles têm este papel de promover a unidade. Ao contrário dos dons espirituais, os dons ministeriais têm a ver com o governo. É por isso que alguns estudiosos das Escrituras entendem que quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, quando ele elenca vários dons, e nós costumamos chamar esta relação de Paulo em 1 Coríntios 12, 28, de miscelânea, porque ele coloca ali tanto dons ministeriais, quanto espirituais, quanto dons assistenciais. Quando Paulo fala em governos, né, em 1 Coríntios 12, 28, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Nós vemos aqui que esses governos se referem aos dons ministeriais. Né? Nós temos ministros, ou seja, servos de Deus, que, escolhidos pelo Senhor Jesus, têm a função, o papel de levar o povo de Cristo à unidade da fé. Então, o papel dos dons ministeriais é um papel de governo da igreja. A igreja tem como cabeça Cristo, mas Cristo quis dar à igreja membros que têm a função de ordenar, de dirigir, de conduzir a igreja para a sua unidade, para que a unidade do corpo de Cristo se faça sentir. Quais são, então, os propósitos dos dons ministeriais? Paulo, ele deixa bem claro isso. O primeiro propósito é o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, nós somos santificados. Né? Nós temos tirados os nossos pecados e somos colocados separados do pecado. É o que o salmista diz no Salmo de número 40. No Salmo 40, Davi assim diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. É isso que Jesus nos faz. Ele nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca sobre a rocha, sobre ele próprio, e firma os nossos passos. Então, nós nos tornamos santos, mas nós ainda não somos perfeitos. Somos santos, mas ainda não somos perfeitos. Estamos indo em direção à perfeição. E para chegarmos à perfeição, o Senhor coloca na igreja os dons ministeriais. Como ele quer o aperfeiçoamento dos santos, então ele estabelece na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São 5 dons ministeriais para que nós atinjamos a perfeição. Se nós não tivéssemos ministros que tivessem estes dons na igreja, nós não chegaríamos à perfeição. Para que esta perfeição? Para a obra do ministério. Para que nós possamos fazer a obra de Deus, para que nós possamos servir a Deus, nós temos que ir caminhando
para a perfeição. É por isso que, lá no livro do Apocalipse, há a recomendação: quem é santo, santifique-se ainda. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor, diz o escritor aos Hebreus. Os dons ministeriais têm este papel de nos levar a servir a Deus através do nosso aperfeiçoamento, para a edificação do corpo de Cristo. Assim como os dons espirituais, que nós já estudamos nas lições anteriores, eles servem para a edificação do corpo de Cristo, para a construção do corpo de Cristo, de igual maneira, os dons ministeriais servem para a edificação, para a construção do corpo de Cristo. E o que é esta edificação? Em primeiro lugar, é a unidade da fé. Todos nós temos que nos unir na confiança em Deus e crermos em tudo quanto o Senhor tem nos revelado, em tudo que Cristo tem nos ensinado e que é lembrado pelo Espírito Santo. Então, a unidade da fé. A fé aqui, como disse o professor Fábio Segantin na abordagem deste trimestre, que se você não viu, nós aconselhamos que você veja. O professor Fábio disse que a fé aqui como um sistema, como um conjunto de crenças, de verdades que nós temos de crer e que nos foram reveladas por Cristo Jesus. E que cabe aos ministros, a esses que têm os dons ministeriais, nos fazer lembrar, nos fazer crer, nos fazer agir conforme esta fé. Mas também ao conhecimento do Filho de Deus. A edificação do corpo de Cristo significa que nós devamos conhecer mais ao Senhor. E conhecer, nunca me canso de falar, conhecer no sentido hebraico, de ter intimidade com Deus. Aí é interessante até nós vermos o que diz Agostinho, né? O grande teólogo Agostinho. Ele tinha um ensino muito importante, que é o ensino do Cristo total. Ele dizia que os dons ministeriais eles foram colocados na igreja porque nós não nos tornamos apenas cristãos. Quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos cristãos. Lá em Atos, capítulo 11, versículo 26, a Bíblia diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, cristão quer dizer parecido com Cristo, um pequeno Cristo. Mas, na verdade, o que nós temos é que Agostinho nos ensina o seguinte, e é interessante, vou até fazer aqui a citação dele, da sua obra. Ele diz assim: a igreja é una com Cristo. Os santos têm uma consciência bem viva desta unidade. Alegremos-nos, portanto, e demos graças por nós nos termos tornado não somente cristãos, mas o próprio Cristo. Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu ao dar-nos Cristo como cabeça? Admirai e rejubilai, nós nos tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que Ele é a cabeça e nós somos os membros, o homem inteiro é constituído por Ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. O que significa isto? A cabeça e os membros? Cristo e a igreja. Redemptor nos ter unam se personam com Santa Igreja ia. O que quer dizer, nosso Redentor mostrou-se como uma só pessoa com a Santa Igreja que ele assumiu. Cabeça e membros são como uma só pessoa mística. Agostinho diz que nós somos cristãos, parecidos com Cristo, pequenos cristos, mas nós estamos caminhando a nos tornarmos Cristo. Não quer dizer que seremos Jesus Cristo, mas estaremos num patamar de comunhão plena com o Senhor. E isto ocorrerá
quando da nossa glorificação. É por isso que a imagem que a Bíblia traz da igreja e Cristo casando-se nas bodas do Cordeiro é esta comunhão. Porque no casamento, marido e mulher se tornam um só, uma só carne. E, na verdade, nós nos tornaremos um com Cristo no dia da glorificação. E para chegarmos a este Cristo total, que diz Agostinho, nós precisamos dos dons ministeriais. Os dons ministeriais é que nos levam a esta comunhão plena, para o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então esse é outro episódio, é outro ponto, outra perspectiva desta edificação da igreja. Então os dons ministeriais servem para o aperfeiçoamento dos santos, servem para a obra do ministério, servem para a edificação da igreja. Entendida a edificação da igreja como a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mas também os dons ministeriais servem para a defesa da nossa fé. Diz o apóstolo Paulo que para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Os dons ministeriais servem como defesa da nossa fé, como proteção da igreja, para que nós não sejamos enganados pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinos, que aumentam assustadoramente nestes últimos dias da dispensação da graça. Cabem aos ministros, àqueles que têm os dons ministeriais, promover a defesa da fé e a defesa da saúde espiritual de todos os crentes. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Também nós vemos aqui o crescimento. Os dons ministeriais servem para o crescimento da igreja. Um crescimento qualitativo e quantitativo. Hoje se fala muito em métodos de crescimento, mas o método de crescimento da igreja que Deus instituiu, que Cristo instituiu, foram os dons ministeriais. Quando ele dá à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele está promovendo as ferramentas necessárias ao verdadeiro crescimento da igreja. Porque este crescimento, em primeiro lugar, tem Cristo como cabeça. Uma igreja só cresce quando segue a direção de Cristo. E o que Cristo nos falou nos é lembrado e nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, que ele deixou com a igreja para nos orientar, para nos saber qual é a vontade da cabeça de Cristo. Mas o crescimento da igreja também traz o bom ajuste. E os dons ministeriais, eles servem para ajustar a igreja, para fazer com que a igreja funcione corretamente. É como uma máquina. Uma máquina ela só funciona quando todas as suas peças estão ajustadas, cada qual no seu lugar, uma complementando a outra. Assim fazem os dons ministeriais. É por isso que os estudiosos da Bíblia costumam comparar os dons ministeriais com os dedos da mão. São 5 dons ministeriais. E estes 5 dons estão aqui para demonstrar que um precisa do outro. Um dom não pode agir sem o outro. E quando todos os dons estão agindo, a igreja cresce ajustada, bem ajustada. Como diz Paulo, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. E aí nós temos o aumento do corpo, o crescimento do corpo, na sua edificação em amor. Os dons ministeriais, assim como os dons espirituais, estão submetidos ao amor. Tem como finalidade o aumento da igreja em amor. São esses, então, os propósitos dos dons ministeriais que nós
falamos aqui sucintamente, porque nós estamos agora adentrando a estes dons ministeriais. E o primeiro dom que nós vamos estudar, não sendo assim uma opção livre do nosso comentarista, porque não é coincidência, é o primeiro dom que é falado aqui em Efésios 4:11. E é o primeiro dom ministerial que foi posto na igreja. É o dom de apóstolo. Veja bem que em Efésios 4:1 ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos. É o primeiro dom que é mencionado. E lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que nós já lemos, Paulo repete esta ideia. Ele diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Então, os apóstolos são o primeiro dom que foi dado, ministerial, que foi dado para a igreja. E o dom de apóstolo foi dado na tarde do domingo da ressurreição. Nós já vimos que glorificado, vencedor sobre a morte, ressurreto, Jesus Cristo começou a dar dons aos homens. O próprio Paulo diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós já vimos isso na lição de número 1. Nós vimos que Jesus começou a dar dons aos homens, dar dons à igreja, depois que venceu, depois que foi devidamente vitorioso sobre a morte. E após levar os justos que aguardavam a esperança do Messias para o paraíso, a Bíblia diz que ele deu dons aos homens. Onde? Na tarde do domingo da ressurreição, como fala João, lá no capítulo 20, e ele, ao apresentar-se aos discípulos, na tarde do domingo da ressurreição, e um dos dons que ele deu naquela oportunidade foi o dom de apóstolo. Por isso que a Bíblia diz: e a Deus deu primeiramente apóstolos. Por quê? O dom de apóstolo foi dito assim. Capítulo 20 de João, versículos 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E aí nós temos a instalação do dom ministerial de apóstolos. Porque a palavra apóstolo, irmãos, é uma palavra grega que quer dizer enviado. O que é o apóstolo? É aquele que foi enviado. Jesus é chamado de apóstolo porque ele foi enviado pelo Pai. Está lá em Hebreus, no capítulo 3, e no versículo 1, diz assim o escritor aos Hebreus: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós colocamos aí no nosso esboço diversas passagens do Evangelho em que Jesus sempre diz que ele era o enviado do Pai. Ele sempre dizia: eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Quem crê em mim, crê também naquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus sempre se colocou como o enviado do Pai. É por isso que o escritor aos Hebreus aqui, ele chama Jesus de apóstolo. Por quê? Porque ele foi enviado pelo Pai. Então, o que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que foi diretamente enviado por Jesus. Aquele que foi diretamente enviado pelo Senhor para fazer a sua obra. Veja bem, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, e ele enviou para quê? O próprio Jesus disse que o Pai o enviou para que ele salvasse o mundo.
O Pai o enviou para que ele servisse aos homens. O Pai o enviou para que ele edificasse a igreja. O Pai o enviou para que ele realizasse a obra da salvação. Foi para isso que o Pai enviou Jesus. O textuário da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus começou a fazer a obra do Pai. Começou a fazer a obra da salvação. Veio para os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberem, lhes dará o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então Jesus veio enviado do Pai para iniciar a obra da igreja, para começar a obra da igreja. Ele começou, é o que diz Lucas lá em Atos. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos 1, 1 e 2. Então Jesus começou, mas este trabalho de edificação da obra da salvação, este trabalho de edificação da igreja foi começado por Jesus, mas não foi terminado por ele. Para terminar a edificação da igreja, para terminar o trabalho da revelação plena de Deus na pessoa de Cristo, o Senhor escolheu os apóstolos. E foi a eles que Jesus se apresentou lá na tarde do domingo da ressurreição. Ali estavam 10 homens, porque Judas Iscariotes havia morrido e Tomé faltou naquela reunião. Mas Jesus disse àqueles 10, que na verdade eram 11, porque Tomé também estava incluído, tanto que Jesus depois aparece novamente quando Tomé está presente, e a estes, que a Bíblia chama os 12, que Jesus escolheu para enviá-los e complementar a sua obra. É importante nós vermos que a estes que o Senhor constituiu como apóstolos no domingo da ressurreição, ele já havia chamado no início do seu ministério. É o que está escrito lá em Mateus, capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então aqui nós vemos Jesus, ainda no seu ministério terreno, enviando para aldeias e vilas de Israel, que ele não teria tempo de visitar, a pregação do evangelho, através destes 12 que ele enviou. É por isso que eles são chamados de apóstolos. E vejam bem que nos evangelhos, que no livro de Atos, estas são as pessoas chamadas como apóstolos.
aqueles 12 que foram enviados diretamente pelo Senhor, ainda no seu ministério terreno, para ir aos lugares onde ele não poderia ir. Mas como Jesus veio à casa de Israel, ele teria de pregar o evangelho a todos os israelitas. E como não havia tempo para que todos fossem alcançados pessoalmente por Jesus, Jesus envia os apóstolos, estes 12 que são enviados. Estes 12 são enviados, Mateus fala a respeito disso, Marcos também fala a respeito do envio destas pessoas, lá em Marcos 6 e 7, chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Lucas também fala a este respeito. No capítulo 9, ele nos fala, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, estes apóstolos, primeiramente foram chamados para complementar o ministério terreno de Cristo, e receberam de Cristo, que havia sido ungido com o Espírito Santo, receberam dele poder para curar enfermos, para expulsar demônios, para limpar leprosos, para ressuscitar mortos, para pregar o reino de Deus, em complemento à obra salvadora do Senhor Jesus. Mas quando Jesus foi rejeitado pelos judeus, e é morto, e ressuscita, ele agora envia os apóstolos para prosseguirem a pregação do evangelho. É o que diz Atos, que nós já lemos. Antes de subir aos céus, Jesus ainda ficou 40 dias aqui na terra. E um dos propósitos desses 40 dias foi dar mandamentos aos apóstolos para que eles prosseguissem o seu trabalho. Agora não só apenas para os judeus, mas também para os gentios. É por isso que Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos, eles foram colocados como continuadores da obra de Cristo, para a complementação da edificação da base da igreja. Jesus revelou aos apóstolos o mistério da igreja. Quando Pedro teve a revelação do Pai de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja seria edificada por Cristo. Mas a igreja, porque a igreja é um edifício. A Bíblia diz, Paulo diz que a igreja é o edifício de Deus e lavoura de Deus. Ele compara, uma das figuras da igreja é precisamente essa, que a igreja ela é edifício de Deus e lavoura de Deus. Ora, se a igreja é um edifício, todo edifício começa com uma pedra fundamental. E a pedra fundamental é Jesus Cristo. Ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Cristo é a principal pedra. Mas a base da igreja não tem apenas a pedra fundamental, a pedra angular. Em qualquer edifício nós temos aquela pedra fundamental, a pedra angular, mas nós temos também o alicerce que é formado de outras pedras. E o alicerce da igreja, Paulo nos mostra qual é. Lá na Epístola aos Efésios, que trata da igreja, Paulo diz assim, em Efésios 2 e 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina.
no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, além de Cristo, que é a pedra angular, é a pedra fundamental, nós temos também os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Estes fundamentos dos apóstolos e dos profetas nos falam da complementação da edificação da base da igreja. Os profetas que anunciaram a Cristo, os profetas do Antigo Testamento, a lei e os profetas duraram até João, que apontavam para Cristo. E os apóstolos, que complementam aquilo que Cristo ensinou, que complementam aquilo que Cristo veio fazer, que complementam a própria revelação de Cristo. É bom nós vermos que nas suas últimas instruções, Jesus disse-lhe assim, que ele ainda não havia revelado tudo o que tinha de ser revelado. Lá nas suas últimas instruções, ele diz assim, que ele iria ainda ensinar algumas coisas para os discípulos. Antes de subir aos céus, ele disse que João não iria morrer antes que ele se revelasse para ele. Lá em João 21, 23. Divulgou-se, pois, entre os discípulos, os irmãos, este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? O próprio João fala a respeito destas palavras de Jesus, e isso nos aponta para o livro do Apocalipse, quando então se completa a revelação de Deus, através de Cristo. A última revelação de Deus para os homens é Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Mas ele não se revelou totalmente no seu ministério terreno. Ele ainda usou daqueles que ele enviou, os apóstolos, para completar a base da edificação da igreja, que são as Escrituras. O Antigo Testamento, o fundamento dos profetas, e o Novo Testamento, o fundamento dos apóstolos. O Novo Testamento, quase dos seus 27 livros, certamente 24 são de autoria dos apóstolos. Existe a discussão com relação à autoria da carta aos Hebreus, que muitos entendem ter sido Paulo, e existem as cartas de Judas e de Tiago, que são irmãos de Jesus, não são dos apóstolos. Mas todos os outros livros foram escritos ou por apóstolos ou sob a orientação dos apóstolos. O Evangelho segundo escreveu Mateus foi escrito por Mateus, que é apóstolo. O Evangelho segundo escreveu Marcos foi escrito por Marcos, que era discípulo de Pedro, portanto foi escrito sob a orientação de Pedro. O Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos foram escritos por Lucas, que era discípulo de Paulo, portanto sob a orientação de Paulo. O Evangelho segundo escreveu João, e as 3 cartas de João e o livro de Apocalipse foram escritos por João, que era apóstolo. As cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo foram escritas pelo apóstolo Paulo, que era apóstolo. Nós temos as 2 cartas de Pedro, que foram escritas por Pedro, que era apóstolo. Então, só escapa aqui Tiago e Judas, que são cartas escritas pelos irmãos do Senhor, que não fazia parte do conjunto dos apóstolos. Então, o Novo Testamento é o fundamento dos apóstolos. E o fundamento dos profetas, o Antigo Testamento. E aí se completa, com o livro do Apocalipse, se completa a edificação da base da igreja. É por isso que Deus, primeiramente, deu apóstolos. Os apóstolos, eles vieram como enviados diretamente de Deus para formar a base da edificação da igreja, do edifício da igreja, para complementar aquilo que Jesus começou a fazer. Porque Deus quis que o homem participasse desta edificação da igreja.
Então, o papel do dom ministerial de apóstolo é de complementar a obra de Cristo. E assim como o Pai enviou a Cristo, Cristo enviou aos apóstolos. E eles complementaram a base da igreja. E com a base completa, com a base aperfeiçoada, aí se começa a edificação. E aí surgem nós, as pedras vivas. Aí surgem os outros dons ministeriais. Os pastores, os evangelistas, os mestres, os profetas. Eles vêm para continuar a fazer crescer este edifício até chegarmos à estatura plena de Cristo, a varão perfeito. Então, esta construção da igreja. E é dentro desta ideia é que nós temos aí os apóstolos, sendo um dom que, no sentido pleno da palavra, terminou com João. João foi o último apóstolo a morrer. Aquele que completou a revelação. É por isso que quando nós abrimos a Bíblia Sagrada lá, no livro de Apocalipse, quando se descreve a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21 e 14, nós temos escrito o seguinte: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu costumo dizer que no céu não há mais vagas para apóstolos. São 12 os apóstolos. E a vaga já está preenchida, as vagas. A cidade santa, a Nova Jerusalém, tem 12 fundamentos. E a Nova Jerusalém é uma cidade, mas ela também simboliza a igreja, o povo de Deus. Aquele povo que habitará para sempre com o Senhor. É o que diz o próprio livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então aqui nós vemos que a Nova Jerusalém é o povo de Deus. E ela tem 12 fundamentos, os 12 apóstolos do Cordeiro. Então aqueles fundamentos dos apóstolos que Paulo fala em Efésios 2:20, João confirma que são os 12 apóstolos. Então apóstolo, no sentido de complementação da obra de Deus, de enviado diretamente por Cristo, eram apenas aqueles 12. E nós temos esta convicção porque quando os discípulos foram aguardar o revestimento de poder, eles se reuniram lá no cenáculo. Mas eram 11 apóstolos apenas. Jesus tinha chamado 12, mas Judas Iscariotes era o filho da perdição. Então, o que a Bíblia nos ensina? Que Pedro, então, tomou a palavra e disse aos discípulos que estava faltando uma vaga. Tinha uma vaga no colégio apostólico. E era necessário preencher esta vaga. Mas quem disse para Pedro que era necessário preencher esta vaga? Porque Jesus já tinha dito que os apóstolos reinariam com ele no milênio e julgariam as 12 tribos de Israel. Então eram 12 os apóstolos. Tinham 11. Então Pedro disse, está faltando um. E se nós vamos começar a fazer o trabalho, nós precisamos completar esta vaga. E nós entendemos aqui, irmãos, que Pedro se precipitou. O Espírito Santo não mandou que Pedro se levantasse e escolhesse alguém para substituir. E a Bíblia diz que ele se levantou e expôs isto para os discípulos, que eram quase 120 que estavam ali reunidos, e nos deu os requisitos. Pelo menos para isso serve. Embora tenha sido uma precipitação de Pedro, na verdade, nós vemos aqui quais são os requisitos para ser apóstolo. Era preciso substituir, ocupar aquela vaga, substituir Judas. E aí, então, Pedro diz que só poderia ser apóstolo quem tivesse os seguintes requisitos. Atos capítulo 1, versículo 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco
todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Quais eram então os requisitos para ser apóstolo? Em primeiro lugar, diz Pedro, o requisito era que fosse varão. Então não existe apóstolo. Um requisito é que seja varão. Segundo requisito é que tivessem convivido no ministério terreno de Jesus. Haviam sido testemunhas, companheiros de Cristo, desde o batismo de Jesus até a sua ascensão aos céus. Alguém que estivesse acompanhado Jesus durante todo o ministério terreno. E o terceiro requisito, que tivesse sido testemunha da sua ressurreição. 3 requisitos para ser apóstolo. Primeiro, que fosse varão. Segundo, que tivesse acompanhado o ministério terreno de Cristo. Terceiro, que tivesse sido testemunha da sua ressurreição. E aí, então, eles lançaram sortes, o que também já não mostra que não é um método espiritual. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. E Matias, então, passou a ser contado. E aí é que é importante, irmãos. Olha o que diz Lucas. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. A Bíblia, respeitando os entendimentos em contrário, não diz que Matias foi o 12º apóstolo. Diz que ele foi contado por voto comum. Mas, na verdade, esta substituição de Judas Iscariotes foi feita por Deus de outra maneira. O verdadeiro 12º apóstolo é Paulo. Paulo, irmãos, é que foi escolhido como apóstolo, no lugar de Judas Iscariotes. Porque em várias passagens da Bíblia, a Bíblia nos fala que Paulo foi constituído como apóstolo. Lá em Romanos 1:1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não pelo voto comum do colégio apostólico, mas pela vontade de Deus. Então, Paulo é este que entrou para ser apóstolo. Ele mesmo diz que foi constituído como apóstolo dos gentios. Assim como a igreja, os gentios foram enxertados lá na oliveira, como Paulo diz no capítulo 11 de Romanos, enxertados como jambuzeiro que foi enxertado na oliveira, também Paulo foi enxertado no colégio apostólico, como um abortivo. Ele diz, ele foi enxertado por Deus para ser o apóstolo dos gentios, para ser enviado por Deus para a pregação do evangelho aos gentios. E ele também preenche os requisitos que Pedro diz aqui. Como, irmão Caramuru? Primeiro, ele é varão. Segundo, ele se fez testemunha do ministério terreno de Cristo. Porque Jesus pessoalmente se apresentou a ele no caminho de Damasco. Porque Jesus pessoalmente lhe fez ver o próprio ministério terreno. O que nós demos lá em 1 Coríntios capítulo 11, na leitura oficial da ceia do Senhor? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, ele teve uma experiência ocular da própria ceia do Senhor. Ele não estava lá fisicamente quando os fatos ocorreram, mas se ele disse que recebeu diretamente do Senhor, isto quer dizer que por revelação o Senhor o fez participar de todo o ministério terreno.
E é interessante que nós sabemos o ensino de Jesus que nem os evangelistas disseram, só Paulo disse. Quando ele disse, assim como ensinou o Senhor Jesus, melhor coisa é dar do que receber. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E nós sabemos isso através do apóstolo Paulo. Porque ele teve uma revelação de todo o ministério terreno de Cristo. Então ele se fez participante desse ministério terreno, desde o batismo até a ascensão, ainda que por modo sobrenatural. E em terceiro lugar, ele é testemunha da ressurreição de Cristo. Como ninguém. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu o capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Ele é aquele que mais fala da ressurreição na Bíblia Sagrada e que mais nos ensina o significado da ressurreição de Cristo. E o próprio Paulo diz que Jesus apareceu a ele também, lá no caminho de Damasco. Então ele se fez testemunha da ressurreição de Jesus. Então ele preenche os requisitos para ser apóstolo. E ele, então, na verdade, é o apóstolo que foi colocado em lugar de Judas Iscariotes. E aí se completa o número de 12, que é o número clausus, o número fechado. Porque os fundamentos da igreja, os fundamentos dos apóstolos, são os 12 apóstolos do Cordeiro. E para ser apóstolo, você precisava demonstrar isso por sinais e maravilhas. Quando Jesus constituiu os 12, deu-lhes poder para curar enfermos, expulsar demônios, para limpar leprosos, ressuscitar mortos. E nós vemos isto na vida dos 12. Lá em Atos dos Apóstolos é bem claro isso. Né? Em Atos capítulo 5, nós vemos o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Em Atos capítulo 4, versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho, do teu Santo Filho, Jesus Cristo. Versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, para ser apóstolo, precisa ter sido enviado diretamente por Cristo, ser varão, ter sido companheiro do ministério terreno de Cristo, ter sido testemunha da sua ressurreição e operar com grandes sinais e maravilhas, demonstrando este chamado de Deus. Esse trabalho cessou, como nós já dissemos, com a morte de João, porque aí já tinha a base da igreja, já tínhamos o fundamento. Dali para frente nós temos os outros dons, os dons de pastores, de mestres, de evangelistas, de profetas. Não existe a chamada sucessão apostólica. Isto é uma invenção da igreja romana. A igreja romana, ela fala a respeito da sucessão apostólica para justificar o papado. Eles dizem que o colégio apostólico tinha Pedro como chefe e os outros 11 como seus subordinados. E agora, Pedro é sucedido pelos papas e os apóstolos são sucedidos pelos bispos. Na verdade, isso não existe. O trabalho do apostolado terminou com a morte de João. Nós já não temos. Agora nós temos os pastores, os evangelistas, os mestres, os profetas, que continuam o trabalho da igreja. A igreja, ela é apostólica. É interessante a gente ver, inclusive o próprio catecismo da igreja romana, ela é bem clara e é bíblica nesse sentido. Né? Quais são estes vínculos da unidade? Lá no parágrafo 815 do Catecismo da Igreja Romana. Sobre tudo isso está a caridade, que é o vínculo da perfeição.
Mas a unidade da igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão, que é a profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. Então, nós temos aqui os apóstolos, eles mantêm a unidade da fé, por quê? Porque eles foram usados por Deus para complementar a revelação em um Novo Testamento. É por isso que a igreja, como ela é caracterizada, primeira característica da igreja, está lá em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que deram o ensino de Cristo, complementaram o ensino de Cristo, transmitiram tudo quanto Cristo nos fez conhecer. E é neste sentido que a nossa igreja é apostólica. Ela é apostólica porque ela está baseada nos fundamentos dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, que receberam de Cristo. O que eles ensinaram, eles receberam de Cristo. É por isso que eles gostavam, as pregações dos apóstolos. Nós vemos Paulo dizendo isso com muita clareza em 1 Coríntios, capítulo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Os apóstolos não criaram nada deles. Eles criaram, sim, eles transmitiram o ensino que receberam do Senhor. É o que Paulo diz, porque o que eu recebi do Senhor foi o que também eu os ensinei. Por isso que se fala a doutrina dos apóstolos. Então aqui nós temos a unidade da fé. O apóstolo, que é esse dedo aqui, o dedo médio, o dedo maior, é o apóstolo que dá a estabilidade à mão, à igreja, através da estrutura doutrinária da igreja. Então estes são os apóstolos, este é o papel dos apóstolos. Foi de dar a estrutura, a base da igreja, a doutrina da igreja, os primeiros sinais e prodígios e maravilhas da igreja, de complementar e transmitir tudo aquilo que Cristo, como pedra angular, construiu sobre o povo de Deus da nova aliança. Então hoje nós não temos mais apóstolos, irmão Caramuru. No sentido original de apóstolo, não. Verdade é que a Bíblia fala de um outro sentido da palavra apóstolo. Lá em Romanos, capítulo 16, versículo 7, a Bíblia diz assim: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e os que foram antes de mim em Cristo. Então aqui nós temos, em Romanos 16 e 7, Paulo chamando Andrônico e Júnia, que eram seus parentes, e Júnia aqui é um nome de homem, não é nome de mulher, nome de homem, Andrônico e Júnia. Nós temos aqui, eles são chamados de apóstolos, num outro sentido da palavra apóstolo, que é aquele que é enviado, nós diríamos hoje, um missionário, aquele que é encaminhado para abrir as portas do evangelho onde estas portas não existem ainda. Aquele que acaba se transformando num pai espiritual de muitos crentes. É nesse sentido, por exemplo, que Bonifácio é chamado de o apóstolo dos germanos, porque ele que iniciou a evangelização da Alemanha. É neste sentido que nós podemos dizer que Daniel Berg, Gunnar Wingren, Luiz Franciscon foram apóstolos pentecostais do Brasil, porque eles desbravaram, iniciaram, eles foram enviados por Deus para dar o início e dar a base de igrejas locais em lugares que nunca foram antes atingidos pelo Evangelho. É nesse sentido que William Carey é conhecido como o pai das missões modernas, porque desbravou, principalmente ali no Oriente, na Índia. Então nós temos, neste sentido, a palavra apóstolo. É um evangelista desbravador, um evangelista missionário,
que vai abrir as portas do Evangelho, iniciar igrejas, fundar igrejas, como fez o próprio apóstolo Paulo. Nesse sentido de apóstolo, nós podemos falar, e não é errado chamar essas pessoas de apóstolos. Por quê? Porque a própria Bíblia os chama Andrônico, chama Júnior, chama Barnabé também, em outra passagem, como apóstolo. Mas nesse sentido de desbravadores. Mas, na verdade, aqui o ministério é propriamente de evangelista. Um evangelista desbravador. E o apóstolo, ele tem este papel. Pastor Antônio Sebastião, lá de Santo André, na Assembleia de Deus de Santo André, ele costuma dizer nos seus ensinamentos que Jesus é o apóstolo do Pai. Os 12 foram os apóstolos do Filho. E estes desbravadores, evangelistas, são os apóstolos do Espírito Santo. Então, neste sentido, nós podemos também entender assim. Então, não é errado chamar estes desbravadores, estes missionários, de apóstolos. Mas, tomemos cuidado. Apóstolo, neste sentido, também bíblico, mas não do dom ministerial de apóstolo. Esses apóstolos aqui, na verdade, têm o dom de evangelista. São pioneiros no evangelismo. É verdade que terão uma autoridade superior à de um simples evangelista, porque eles são os iniciantes, os pioneiros. E tal qual os apóstolos do Cordeiro, eles não estarão presos a uma igreja. Estarão acima, com uma autoridade acima das igrejas, mas sem nenhuma tentativa de poder ou de submissão dos outros. É porque o seu trabalho é de evangelizar, é de estar abrindo igrejas e disciplinando os obreiros para que eles possam melhor construir esta obra que eles começaram. E para nós terminarmos esta aula, devemos falar também a respeito dos falsos apóstolos. Há muitas pessoas que querem demonstrar que ainda há apóstolos hoje, não no sentido de Andrônico, de Júnior, de Barnabé, mas para ter poder. Hoje tem muito apóstolo, irmãos. E essas pessoas querem ser apóstolas, por quê? Porque querem mandar. Porque o apóstolo está acima do pastor, do bispo, do profeta, porque é o dom maior, é o dom primeiro. Então essas pessoas querem ser apóstolas para mandar. Querem ter o título de apóstolo para mandar, para ter poder. Mas o apóstolo, irmãos, apesar da autoridade que tinha, apesar do papel fundamental que tem na igreja, de ser fundamento da igreja, o apóstolo era dos últimos. Paulo, ele mostra bem a posição do apóstolo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Como Jesus ensina, a lógica na igreja é a lógica do serviço. Então o apóstolo, por ser o dom ministerial superior, ele é dos últimos. Como diz o pastor José Rigonato, da Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino, aqui em Mauá, no estado de São Paulo, a pirâmide na igreja ela é invertida. E se o apóstolo é o dom superior de governo, ele é o inferior. É por isso que Paulo diz, está entre os últimos. Ele mesmo diz nesse mesmo capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra aqui é hiperetes, que quer dizer que era o escravo da galé, o escravo mais vil. O apóstolo, ele é colocado como dos últimos. Então, esses apóstolos que nós temos hoje são o contrário do que a Bíblia ensina. São falsos apóstolos. E existem os falsos apóstolos desde os dias dos apóstolos.
Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, quando Jesus manda uma carta à igreja de Éfeso, diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Desde aquele tempo nós já tínhamos falsos apóstolos. E é interessante ver que a igreja que pôs à prova esses que diziam ser apóstolos e os acharam mentirosos era a igreja de Éfeso. E por que a igreja de Éfeso, irmãos? Porque um verdadeiro apóstolo, como foi o apóstolo Paulo, ele mostrou àquela igreja de Éfeso, que ele mesmo fundou, o que é ser apóstolo. Lá em Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, nós vemos o que é ser apóstolo. Paulo estava indo para Jerusalém, o Espírito Santo já lhe havia revelado que ele seria preso, e ele quis se despedir dos obreiros de Éfeso. E nesta despedida, que ocorreu na cidade de Mileto, ele mostrou o que é ser apóstolo. Vamos ler lá, capítulo 20, versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. A primeira característica do apóstolo é que ele não muda o seu porte, o seu comportamento. Ele é o mesmo antes de começar a sua obra desbravadora e depois, quando esta obra já é grande. Desde o tempo que ele entrou na Ásia, quando Paulo entrou na Ásia, até o dia em que ele saiu, ele era o mesmo. Os apóstolos de hoje, eles ficam diferentes. Eles ficam arrogantes, soberbos, por causa da obra que eles dizem ter realizado. Então, um falso apóstolo é aquele que muda o seu comportamento depois que abriu muitos trabalhos, depois que constituiu um império, ele muda. É um falso apóstolo. A igreja de Éfeso aprendeu com Paulo e por isso pôde ver quem eram os verdadeiros e os falsos apóstolos. Porque, em primeiro lugar, o verdadeiro apóstolo ele não muda o seu comportamento apesar do êxito do seu trabalho. Segunda característica, versículo 19 de Atos 20. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O verdadeiro apóstolo, ele serve com humildade. Ele não quer ser servido. Ele não quer submeter os outros. Ele é quem serve. O verdadeiro apóstolo é como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O verdadeiro apóstolo é como Paulo, que serviu com humildade e que era perseguido e que chorava e era muito tentado, isso muito provado. O apóstolo ele não é um supercrente, é alguém que serve e alguém que sofre. Desconfie destes apóstolos que se acham superiores, que se dizem estar numa outra dimensão e que se fazem de mediadores entre nós e Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E ninguém precisa da mediação. Apóstolo não é mediador. Irmãos, estes falsos apóstolos aí hoje são piores do que o Papa. Que o Papa diz que é sucessor de Pedro. E os bispos os católicos dizem que são sucessores dos apóstolos. Mas eles não se arrogam o direito de serem mediadores entre Deus e os fiéis. Cuidado com isso, com esses falsos apóstolos. Essa história aí de cobertura apostólica. Se você não estiver sob a minha cobertura, não recebe a bênção de Deus. Que é isso? Nenhum apóstolo fez isso, irmãos. Paulo dizia que servia aos irmãos em Éfeso com humildade, com lágrimas e tentações. E não era servido por eles,
e nem se fazia mediador entre eles e Deus. Como nada que útil que seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro apóstolo, ele ensina publicamente a fé em Deus, a fé em Cristo e a conversão a Deus. Ele testifica, ele é testemunha, ele é alguém convertido, alguém que tem uma vida aberta, uma vida correta, uma vida santa e alguém que ensina o que está na palavra de Deus. Alguém que não quer interferir na vida das pessoas, que não quer escravizar as pessoas, como estes apóstolos. Você não pode comprar nem vender, não pode casar sem autorização do líder que tem a cobertura apostólica. Que absurdo, irmãos. Isto não existe. Aquele plano do ano, o apóstolo vai dizer que aquele ano é o ano de Daniel, o ano de sei lá de quem. Isso tudo é balela. O apóstolo, ele prega a palavra de Deus. O apóstolo, ele ensina publicamente, não é em encontro secreto, pré-encontros, encontros secretos. Não, ele é um ensino público, claro, daquilo que já foi revelado da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro apóstolo. Mais ainda, Paulo diz assim, versículo 31 do capítulo 20 de Atos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. O apóstolo não se enriquece à custa dos crentes. O verdadeiro apóstolo, ele não cobiça a prata e o ouro. O verdadeiro apóstolo, ele serve a Deus. E se preciso for, e se a igreja não puder sustentá-lo, com as suas próprias mãos, ele obtém o seu sustento. E ainda diz mais, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O apóstolo é dos últimos. É aquele que se entrega. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai para entregar a sua vida, o apóstolo é enviado por Cristo para entregar a sua vida neste desbravamento do Evangelho. Estes são os verdadeiros apóstolos, que foram identificados pela igreja de Éfeso. Estes são os apóstolos em que Deus manda para a igreja. O restante são falsos apóstolos, são enganadores, mercenários, usurpadores da glória de Deus. Que Deus nos guarde, irmãos, e que nós usemos o trabalho que os apóstolos nos deixaram nas Escrituras como exemplo, como fundamento para a edificação do corpo de Cristo e para chegarmos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Amém.